Psicopatologia. A nossa grande preocupação em psicologia. Afinal de contas, quem não vem à psicologia para saber o nome da doença que tem? E a gente ama abraçar um DSM, um CID e buscar diagnóstico. A gente começa fazendo isso no Google, né? Essa nossa tentativa de criar nomenclaturas que dê suporte ao meu caos. Esse é o grande ponto da psicologia. Nós queremos ter um TDAHzinho, né? Uma bipolaridade, um rótulo, para que de alguma forma a gente se feche para o mundo e fale: a culpa é do TDAH. Pois é, aqui nas teorias humanistas existenciais o negócio não é bem assim não. A gente recebe um laudo, acolhe esse laudo, entende o diagnóstico, mas quem que é você para além do seu diagnóstico? Quem que é você enquanto ser de possibilidades? Por exemplo, eu, Caio, sou hiperativo. E graças a Deus por isso. Afinal de contas, boa parte do dinheiro que eu ganho na minha vida é sendo hiperativo. É um desafio estar no consultório, por exemplo, com a capacidade de concentração e de foco, muito desafiador. Mas na minha rotina, eu sei, por exemplo, estabelecer dias de consultório, ou na verdade períodos que eu não consigo ficar o dia todo no consultório, e esse foi um processo de aprendizado pessoal, porque eu não dou conta de ficar mais que 4 horas escutando o cliente. Para mim não funciona. Mas eu poderia muito bem dizer, eu sou hiperativo, então a clínica não é para mim. Pô, mas eu tinha uma paixão pela clínica. Não dá para ser diferente? Não dá para, de alguma forma, se adaptar? E essa capacidade de flexibilização dentro das teorias humanistas existenciais, elas são muito robustas. Assim que eu concluí a graduação, eu me mudei para o interior e nesse interior eu tinha que atender todas as demandas possíveis que vinham até mim, né? Independente da área, do tipo de técnica, eu era o único psicólogo da cidade. E de alguma forma eu tive que me ver me relacionando, por exemplo, com as demandas de pacientes com quadros psicopatológicos. Situações como esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção, TEA e qualquer outra demanda parecida surgiu como uma necessidade de trabalho. Eu, na minha inocência de acabei de formar, não sabia muito bem como é que eu ia cuidar desses clientes. E por algum motivo, eu tinha entendido ao longo da minha graduação que as únicas possibilidades de trabalhar com psicopatologia era na técnica comportamental ou na psicanálise. Na minha cabeça não fazia o menor sentido um gestalterapeuta cuidar de psicopatologia. E, de fato, uma falha da minha formação, porque depois eu fui ter acesso a textos que são escritos há muitos anos sobre esse assunto. Mas, via de regra, a gente não quer acolher o paciente com psicopatologia. A gente quer delegar a ele um termo que diz que ele é estranho e que agora ele se vire no mundo. E aí, ao atender meus pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, uma delas tinha o interesse de morar sozinha e ter uma vida autônoma. Ela se relacionava num ambiente familiar não tão bacana e tinha como vocação morar sozinha. E um dia ela me perguntou, com lágrima nos olhos: doutor, será que algum dia eu vou poder usar uma faca? Porque ela não podia nem cortar alimentos. E o processo terapêutico foi bem longo. A gente caminhou mais ou menos 3 anos juntos. E nesse período, 18 meses mais ou menos depois do início do processo, ela já estava morando sozinha. Ainda pedia marmitex, não se alimentava, não cozinhava o próprio alimento, mas em algum momento ela começou a ter essa autonomia. E era uma cliente que inicialmente tinha várias limitações, por exemplo, porque ela tinha quadros de oscilação de humor, ou de memória, ou de atenção muito comum. E o trabalho foi feito numa equipe multiprofissional, obviamente, psiquiatra, psicólogo. Ajuste da medicação, a verificação das outras possibilidades que ela tinha em relação à realidade de vida. Que dinâmica que essa cliente pode exercer na rotina dela, que pode melhorar ou não a capacidade dela de autonomia. Vários momentos no consultório a gente recebe clientes que chegam e dizem: eu sou tão perturbado que o senhor não consegue me ouvir. E aí quando a gente começa a acolher esse cliente, começa a resgatar aquilo que há de saudável nele, a gente começa a perceber que muitos dos sintomas têm a ver com recursos que ele foi encontrando para lidar com o mundo. Porque de alguma forma esse mundo tinha tanta escassez de possibilidades que ele se enrijeceu e se perdeu nessa dinâmica. Agora, dentro do consultório, num ambiente que eu costumo dizer que é como se fosse uma estufa, né? Nós protegemos essas raízes, essas mudas, para que elas possam crescer saudáveis. Eles começam a ter mais autonomia. Lá no Dalgal Larrondo, em Semiologia dos Transtornos Mentais, né, a obra
matriz do que a gente entende hoje por psicopatologia, Naval Rahondo se apresenta como fenomenólogo e ele diz que o conhecimento da fenomenologia é muito útil para entender os sinais e sintomas a partir dos signos, que vão estruturando o sentido de interação com o mundo. E um grande problema de um psicopatólogo, de alguém que vai estudar as psicopatologias, é achar que a psicopatologia não tem um sentido na relação do cliente. E sempre tem. Por que eu tô com crise de ansiedade? Pô, mano, muito provavelmente porque nesse momento seu corpo consegue te chamar a atenção através da crise de ansiedade. Essa desorganização psíquica que você tem, essa incongruência, essa falta de dinamismo, essa pouca assertividade nas escolhas que você faz em relação à sua jornada, te levou a esse lugar. E que bom que chegou a crise de ansiedade, que bom que a gente pode acolher ela de alguma forma, porque agora você para e vai cuidar da sua saúde. E esse olhar para além do sintoma, dentro das teorias humanistas existenciais, muda toda a nossa dinâmica de trabalho. A nossa preocupação é entender como que o contato, inclusive tem uma obra que a gente vai estudar nessa nossa formação, né? Chama Ciclo do Contato, do Jorge Ponciano Ribeiro, obra-prima, que ele vai escrever um pouquinho sobre as dinâmicas de contato com o mundo, né, que nós vamos rompendo. E esse ser humano, que era um ser sociável, criativo, que consegue interagir, de repente é opaco, sem graça, uma dinâmica de encolhimento, vai retraindo. Sabe quando você coloca camarão na frigideira, que ele dá aquela murchada? Sabe, tem cliente que chega no nosso consultório mais ou menos nessa dinâmica. Parece que ele dá uma assustada, assim, que ele nunca mais volta. E aí, quando a gente vai cuidando, ele vai renascendo. Como uma analogia bem simplória, quando você pega, por exemplo, um alface que ele está meio murcho e coloca ele na água gelada, e ele vai remontando as forças, e ele vai, de alguma forma, voltando a ter textura, a ter brilho, a ter dinâmica. Esse é o nosso trabalho como psicólogo. A gente não ignora a medicação, a gente não está aqui para dizer que não pode ir ao psiquiatra, pelo contrário, são nossos parceiros, trabalhamos juntos, mas é para que nós tenhamos um ponto de vista diferente. Você já deve ter lidado, se você tem algum tempo de experiência no consultório, com aqueles clientes que não fecham o diagnóstico, mas eles quase fecham. Às vezes, num transtorno que faltou um ponto ali para ele fechar o diagnóstico, ele não consegue porque faltou um ponto. Mas ele tem uma dinâmica tão adoecida que, por mais que ele não tenha diagnóstico, ele sofre muito. E aí, nós, humanistas existenciais, nós não estamos preocupados com o nome do diagnóstico, e sim com o quanto aquilo gera sofrimento ou não para ele. Com o quanto ele consegue, às vezes, a partir de uma ampliação de possibilidades, ver o mundo de um outro lugar e resgatar as possibilidades saudáveis que ele tem. Da mesma forma que o cliente, às vezes, com um quadro diagnóstico fechado, consegue ter uma dinâmica muito saudável de interação com o mundo. Por exemplo, alguém que tenha um transtorno borderline e consegue utilizar muito disso como ferramenta artística para a interação social, ou para ser ator, atriz, ou para trabalhar na área comercial. E a gente consegue, de alguma forma, utilizar um quadro que é diagnosticado com uma psicopatologia como um recurso possível de enfrentamento à própria realidade. Entender que a nossa dinâmica, por mais diferente que ela seja, ela pode ser resgatada, validada, acolhida, e isso pode ser útil para a nossa interação com o mundo. Esse lugar de cuidado e acolhimento dentro das psicopatologias é importante também para pensar no processo de diagnóstico. Não basta chegar num neuropsicólogo ou num profissional de saúde mental como psiquiatra e fechar um diagnóstico. O diagnóstico é contínuo. A nossa intervenção com o cliente é dia a dia. A gente entende como é que está ele a cada sessão, a cada encontro. Isso, se a gente não pedir para ele ir colocando isso no dia a dia dele, de fato, através de um caderneta, um memorando, algum tipo de comunicação que ele faça com a gente ao longo da semana. Nós queremos entender como é que esse processo acontece no hoje. Será que hoje ele está se relacionando de uma forma adoecida mesmo com o mundo? E aí, nessa cena de chegar com o diagnóstico no consultório, né, o laudo que justifica tudo, a gente coloca ele de cabeça para baixo, às vezes, na frente da nossa mesa, e quando você vai conhecendo o cliente, você vê que o diagnóstico é 0,5% de quem é aquele ser. E que o diagnóstico é um aspecto tão mínimo da interação dele com o mundo, que ele é muito mais que isso, e o quanto isso é saudável. E quanto mais a gente vai acolhendo, mais a gente vai dando suporte, mais nós vamos nos desenvolvendo. Num processo de intervenção de cuidado.
Não tem uma técnica para pensar, nossa, a gente tem que cuidar do esquizofrênico assim, a gente cuida do paciente borderline assim, do bipolar assim, sei lá, do paciente com um transtorno de personalidade antissocial dessa outra forma. A nossa ideia, enquanto teoria humanista existencial fenomenológica, é observar a relação que esse sujeito estabelece com o mundo, a dinâmica que ele tem de interação e resgatando aquilo que tem de saudável nele. Acolhendo essas angústias existenciais que aparecem, que eu disse no nosso segundo encontro, né, que todos nós, de alguma forma, temos, por exemplo, medo da morte. E como que isso pode ser adoecido numa dinâmica de interação social? A frustração que eu tive de um relacionamento, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, me leva, por exemplo, a não querer mais me relacionar com pessoas, a me isolar. E aí, num quadro de transtorno antissocial, por exemplo, eu sou vingativo com a sociedade porque ela, de alguma forma, rompeu com os meus lugares de saúde. E aí eu quero ver todo mundo morto. E o quanto que essa dinâmica de acolhimento do psicólogo, num lugar seguro, através de um processo dialógico, de contato contínuo, pode resgatar essa saúde. Nessa nossa conversa, a gente falou sobre muita coisa, né? Muitas dinâmicas que as teorias humanistas existenciais corroboram. E eu penso, enquanto psicólogo humanista existencial, que é como se fosse um colírio olhar para essas teorias. É como se a gente pudesse brilhar os olhos de novo e olhar para o mundo e falar, caramba, tem jeito. Rogers, na sua crença em relação ao ser no mundo, ele vai falar de um mundo capaz de ser reconstruído pelas habilidades, as possibilidades, os potenciais do sujeito. Nós, psicólogos, passamos por 5 anos de graduação e talvez não saibamos ainda aplicar tão bem as teorias que nós aprendemos para cuidar desse sujeito. Fazer uma pós-graduação, construir essa ementa, convidar os professores, pensar em cada aula, foi a forma como eu consegui, de alguma forma, provocar a sociedade para a mudança. Que mudança? Uma saída do mecanicismo, uma saída desse olhar automático, desse arrasta para cima, corta para o lado, vira para a direita, pula o próximo store. Não, calma, respira, vamos lá. Quem é você? O que você quer? Onde você está indo? Que movimento é esse? Respira. Eu, terapeuta, que eu vou atender um paciente com essa demanda, daquele jeito, o que eu faço? Não sei. Vamos pensar. Quem que é esse ser? De que forma que ele se relaciona? Em Yolanda Forghieri fala sobre 3 mundos, né? Mundo humano, próprio e circundante, que a gente vai falar um pouquinho lá no método fenomenológico. Que olhar que eu estou fazendo para esse mundo? Que lente é essa que eu estou olhando? Ou você acha que eu sou bonito assim sempre? Tem um trabalho de edição do pessoal do IPOG sensacional para que eu possa aparecer para você dessa forma. Será que a gente está editando para cuidar das pessoas a realidade dela? Será que a gente está usando as melhores lentes, os melhores ângulos, um foco que favoreça? Ou será que a gente está pegando um Galaxy Pocket com 1.3 megapixel e tentando entregar a melhor imagem possível? Que realidade é essa que a gente está fazendo? Meu convite, enquanto coordenador dessa pós, é que a gente possa resgatar o valor humano. Que a gente possa acolher as angústias existenciais. E que através do método fenomenológico nós possamos compreender os fenômenos sociais que atravessam a clínica, atravessam as organizações, as instituições como um todo, e principalmente que nos atravessam. Profissionais de mercado, para favorecer a vocês práticas clínicas, precificação, relação com o cliente, como é que a gente faz contrato terapêutico, quais são os limites do processo, quais são as possibilidades que a gente tem. Todo mundo, de alguma forma, caminhando, se acolhendo, se amparando, aprendendo uns com os outros, favorecendo sua rede de network. Afinal de contas, se tem uma coisa que uma pós-graduação numa instituição como a nossa favorece, é conhecer gente fera que pode te ajudar lá na frente. Tudo isso a partir do dia que você fizer sua matrícula e a gente possa se encontrar ao longo dos nossos módulos. Espero, de fato, que para além da possibilidade de você cursar essa pós-graduação com a gente, você possa ter compreendido um pouquinho do quanto as teorias humanistas existenciais podem colaborar com a gente enquanto psicólogo, enquanto pessoas, enquanto sociedade. E eu estou te esperando. Nossos módulos pela frente. Um abraço.